Gente, hoje eu estou trazendo aqui uma pessoa que, olha, ele é fantástica. Porque é assim, ó. Ele é altão, bem assim, robusto. Tem uma voz maravilhosa. Gente, até esse casamento agora esse filho da mãe tá fazendo. Gente, é o Cristiano Geraldi. Vocês vão conhecer? Praticamente assim, ó, ele é sócio do Afonso aqui na Jovem Pan, tá? Porque ele é pau pra toda a obra, como diz o outro, né? Então vamos lá. Cristiano Geraldi. Isso. Tudo bem? Tudo ótimo. Feliz por receber vocês aqui na minha casa. Né? Fico mais tempo aqui do que na minha própria casa. E participar desse seu programa que é sensacional. Eu percebo que você toma cuidado para selecionar as pessoas, então falar para essas câmeras e poder bater esse papo com você, para mim é uma honra muito grande. Obrigado. Olha, a intenção desse programa é assim, sempre dar alguma dica, algum parâmetro para quem está procurando uma profissão, ou quer, sabe, até você como inspiração, né? Ou dar alguma ideia que as pessoas possam ter. Sim. Por isso eu vou te esmiuçar aqui para você ver, você Pode ensinar a ser usar. o grande Cristiano. Olha aqui, então primeiro você é nascido onde, Cristiano? Eu nasci aqui em Catanduva, tenho 38 anos, né? Nasci em 1983, sempre tive uma ligação muito interessante com o rádio, porque meu pai era viajante e ele ouvia muito rádio, o companheiro dele nas viagens era o rádio. Era o rádio, é verdade. Aliás, isso... é o companheiro. Né? Exatamente. E aí eu comecei a me interessar pelo rádio. Depois, muito mais tarde, que eu fui descobrir que eu poderia usar a minha voz para isso. Tá, mas espera aí, vamos lá. Você hoje é o bambambam da rádio, né? Do rádio. E a tua formação, como é que você começou? Você estudou aqui em Catanduva? Sim, a vida inteira. Sempre fui daqui, né? Fui criado ali no Jardim Bela Vista, nas proximidades do São Francisco. Estudava no Colégio Comercial de Catanduva, depois fui pro Otacílio de Oliveira Ramos, depois pro Paulo de Lima Correia, fiz o ensino médio todo no Nicola Mastrocola. Certo. Então eu posso dizer que a minha formação é toda na escola pública, né? E faculdade? Aí faculdade, depois eu fiz antes de fazer a faculdade, no meio entre o término do ensino médio e o início da faculdade, meu pai faleceu. Ah, que E aí eu fui obrigado a... ele nunca quis que eu parasse de estudar. Ele falava, não para até você decidir o que você vai fazer. Aí eu fiz curso técnico em açúcar e álcool, cheguei a trabalhar na usina Colombo como destilador, trabalhava na destilaria de álcool. Depois eu fiz o curso de radialista, depois eu fiz curso técnico em administração, tudo na ETEC Elias Nechar. O radialista eu fiz no Senac. E depois eu fui fazer FAFICA, curso de publicidade e propaganda, eu já estava trabalhando aqui na rádio. Eu sempre fiquei em dúvida entre o jornalismo e a publicidade, mas aí eu cheguei à conclusão de que a publicidade é o que me fazia mais completo, né? E o que te levou à rádio, né? Porque normalmente assim, você teve sempre essa voz, impostação de voz, você fez algum curso? Não, nunca fiz nada. Eu acho que eu meio que imitava os locutores que eu ouvia, né? Então eu, quando era adolescente, brincava de fazer rádio com os colegas. Você já tinha aquele filho Já tinha, já. Ouvia e imitava o que os outros estavam fazendo, né? E aí, vir pro rádio aconteceu por acidente, eu posso dizer. Porque eu nunca acreditei que eu pudesse trabalhar com alguma coisa que eu gostasse tanto. E o rádio eu não gostava, eu amava, né? Eu amo o rádio, eu vivo o rádio todo dia. E meu pai era a única pessoa que falava, porque em 2002 meu pai ainda era vivo e eu tive a oportunidade de vir fazer um teste aqui na Jovem Pan. E naquele momento eu fiz algumas piruinhas e aí meu pai estava doente, eu não quis deixar de trabalhar com ele para vir trabalhar na rádio. Só que aí um ano depois, um pouco menos de um ano, meu pai faleceu. E mesmo assim, meu pai sabendo que ele ia perder o companheiro de trabalho dele, ele falava, eu acho que você deve ir, porque vai ser bom, as pessoas vão te conhecer. Mas eu não acreditava, eu não acreditava. Meu pai faleceu num sábado, dia 25 de abril de 2003, de sexta para sábado. Na segunda-feira, dia 27, eu entrei em contato com o gerente aqui da época. Falei, meu pai morreu, eu não sei o que eu faço. Eu perdi o meu patrão, perdi meu emprego, perdi meu pai e eu preciso seguir aí, porque eu tenho a minha mãe, tenho uma irmã que é deficiente, tenho uma outra irmã que é casada, mas naquele momento eu fiquei desesperado. Falei, o que eu vou fazer?
E aí a rádio me adotou, porque coincidiu com a época que o grupo estava começando as atividades da então 104,1 em Ibirá, que era a Class FM. Porque o Afonso primeiro começou em Ibirá, né? Depois comprou a PAN, não? Não, a Jovem Pan veio primeiro. Veio primeiro? Veio primeiro. A Jovem Pan funciona aqui em Catanduva desde 1997, teve uma época anterior que era a Antena 1. Né? É verdade. Eu vim em 2003, porque aí começaram as atividades da Class FM em Ibirá. Existe a Class FM? A Class FM não, a emissora existe, ela mudou de frequência, é 106,3, e hoje ela é uma rádio, continua sendo do grupo, mas ela exibe a programação da Igreja Pentecostal Deus é Amor. Tá. Mas aí pouco tempo depois de estar na Class FM, indo todo dia para Ibirá, eu comecei a fuçar em algumas coisas aqui. Eu vinha de Ibirá, passava aqui para aprender a fazer texto de publicidade, os spots, né, as propagandas. E aí depois eu comecei a participar da apresentação do Jornal da Manhã, edição local, que na época tinha o Edinho, que passou por aqui, ficou bastante tempo. Evandro Belo apresentava, Matheus Pérez, era uma parceria com o Jornal Notícia da Manhã. Aí eu fui ficando na Jovem Pan, chegou um momento em que eu já não ia mais para Ibirá. Aí eu cheguei aí para a Jovem Pan Rio Preto, que o grupo teve a emissora lá, não tem mais. E aí eu fui ficando, a Jovem Pan me adotou. Então a Jovem Pan passou de um sonho para uma necessidade e hoje é a minha vida, né? Porque eu passo muito tempo aqui. Como explica? Conta pra gente, como é que explica? Por exemplo, a Jovem Pan é uma franquia. A Jovem Pan, nós temos a cabeça de rede em São Paulo, que pertence ao grupo Jovem Pan, tem o Tutinha lá, e a Jovem Pan Catanduva é uma afiliada. Tá, e vocês têm programação intercalada? A gente tem 2h30 só que são locais, né? O Manhã Pan, que aí dentro do Manhã Pan tem o Jovem Pan 360, que é um noticiário, são 2 boletins curtos de notícia, que eu apresento, a produção é da Carla Conda, com o Fernando Remonte, Marcelo Ono participa também. E aí eu só apresento diariamente o Jovem Pan 360. Aí a gente tem o Manhã Pan Catanduva, que é onde a gente faz as entrevistas, que é onde tem as interações locais. Fora isso, Jornal da Manhã, depois do Manhã Pan tem o Morning Show, Pânico, Planeta DJ, Missão Impossível, Pingos nos Is, é tudo gerado pela rede. Aí só os breaks que são locais, só os comerciais. Você sabe que eu sei como funciona, que eu trabalhei com o Grupo Gabas e eu tinha acesso. Sim. Mas eu acho interessante, e explica para o pessoal, como é que tem essa sincronização certinho? Porque você está falando, daí já entra a publicidade, daí a pouco já entra você falando, entra a música. Como é que essa sincronização? Assim? Então, eu estou falando aqui da nave, né? Isso aqui é o que faz a coisa acontecer. Estou aqui na frente do console de som. A gente tem basicamente 2 canais dessa mesa de som. Mas você mesmo que... Quando a gente está aqui operando local, a gente que administra esses botões aqui. No restante da programação em que não tem ninguém, é tudo feito remoto. Porque a Jovem Pan transmite o seu sinal via satélite. Então, esse sinal é transmitido para um equipamento receptor que a gente tem. E esse equipamento recebe, além do sinal, também os pulsos que a gente fala, que é o que vai dar o play nesse computador que vai colocar a propaganda no ar. E para isso funcionar direitinho, a rede oferece para a gente um relógio de breaks, e esses breaks têm que ter exatamente aquela... Não, é uma atenção perfeita, né? Tem que ser muito bem feito, que nem aqui a gente tem os monitoramento, breaks, né, 4 minutos, 5 minutos e 5, 3 minutos e 23. O buraco na programação aqui, da programação deles tem que ser exatamente do tamanho do break que a gente vai fazer aqui. Ou vice-versa, né? A gente tem que fazer o break do tamanho... E esse número quebrado, né? 3 minutos e 23, 5 minutos e 5, é porque a gente tem que colocar a identificação da rádio, tem que colocar a hora certa, uma vinheta. Os comerciais são de 15, 30, 45 ou 60 segundos e a gente tem que pôr as vinhetinhas no meio. Então é tudo automático. Por exemplo, no final de semana, a gente sai daqui na sexta-feira à tarde. Se não tiver piruinha no sábado, nós vamos voltar só na segunda-feira de manhã e a programação fica rodando. Como é que funcionam essas piruinhas? A piruinha muita gente chama de blitz, pedágio, são ações externas. Eu, inclusive, fui criado na piruinha, vamos dizer assim, porque eu não sou muito bom de operação, eu não tenho nenhum problema em admitir isso. Os botões aqui, eles me travam um pouco a comunicação, e eu gosto de comunicar, né? E na piruinha é a oportunidade que a gente tem de ser locutor e não ter que fazer nada além de falar naquele momento. É ao vivo, né? É ao vivo.
Então, o locutor fica aqui no estúdio, ele chama a gente que está na Piruinha de qualquer ponto da cidade ou fora dela, a gente faz um link via celular mesmo, através das plataformas que tem hoje de ligação de voz, né? E aí eu me torno um vendedor daquele produto naquele momento. Eu gosto muito da Piruinha, é desafiador, você tem contato com as pessoas, você se torna um vendedor daquela empresa naquele momento, você tem que propagar um produto, entrar na cabeça do cliente para falar o que será que o ouvinte espera deste produto, para poder fazer a Piruinha bem feita. E eu já vai fazer quase 20 anos que quase todo sábado eu estou fazendo a Piruinha. Tem que ser bastante criativo, né? Tem que ser. Porque você não tem uma pauta para seguir aí. Às vezes o cliente passa 3 linhas a respeito de um produto. Que se a gente for parar para pensar, eu já tive a oportunidade aqui de ter que vender plano funerário, inclusive o grupo tem uma empresa funerária, e você depois fazer uma propaganda de uma festa, né? São públicos diferentes, são posturas diferentes que você tem que ter. E eu acho que o rádio, ele oferece isso pra gente. O rádio dá essa capacidade de improvisação, de você sair de algumas situações, ou você prever algumas situações para não entrar em coisas delicadas. O rádio é viciante, todo mundo que fala na latinha. Eu até adoro aquela coisa, o rádio é companheiro, mas é mesmo. É mesmo. Porque uma hora você reza, uma hora você ouve uma música, outra hora você discorda com o que o cara está falando, dá a notícia, você fica com uma raiva, aquilo lá não é aquilo, não é? De repente você está dando risada. De repente você vê dar risada daquilo. O rádio, ele tem vida, né? Eu acho que ele é justamente isso. Se a gente for parar para pensar, porque música por música, você ouve as plataformas digitais. Uma entrevista que você gosta de ver como essa que a gente está fazendo, você vai ter um momento de assistir, e as pessoas estão cada vez mais consumindo esse tipo de conteúdo. Mas o rádio é durante todo o dia, você não sabe o que vai acontecer. E essa internet que chegou para nós, que para nós ainda é novidade, né? Sim. Porque agora essa geração que já está sendo criada dentro disso, desse sistema, totalmente vai dar banho na gente. Sim. Né? Agora, assim, nós ainda estamos tendo que se adaptar a muita coisa, a muita novidade. Eu muito mais ainda, que sou muito mais velho que você. Eu sirvo para ser sua mãe, né? Então você imagina. Agora, como é que você vê esse processo? Eu acho que toda novidade que chega é bem-vinda. A gente não pode controlar o que o mundo manda, né? Então a novidade vem, a gente tem que se adequar. Eu acho muito legal e eu fico muito feliz de ver, por exemplo, eu sempre fui muito ligado à mídia catadovense, né? Então eu sabia quem era o presidente da associação comercial, o gerente do SESC, que sempre estavam nos veículos. E eu te acompanho desde quando eu era menino. Uhum. E aí eu fico feliz de ver que você está se adequando às novas plataformas e fazendo um trabalho 30, né? Fazendo um trabalho de muita qualidade. Não é aquele negócio de fazer de qualquer jeito, fazer por fazer. É fazer com qualidade. Nós temos aqui 3 câmeras. Nós temos um profissional, o Ernestinho, acompanhando. E por trás você tem a Fernanda Albano também, que auxilia na parte editorial, enfim. E isso é uma mostra de que a gente não pode ficar parado. Eu acho que, para nós, enquanto rádio, a internet é muito interessante, porque a gente aumenta uma ferramenta no nosso meio de se comunicar com as pessoas. Eu não tenho medo, não. Eu só acho que a gente não pode perder, já falei isso em outra oportunidade, a capacidade de desaprender algumas coisas, porque tem coisas que a gente sabia fazer com o pé nas costas, né? Que hoje não serve mais, então a gente tem que desaprender aquilo e dar espaço para as coisas novas. E aí, é aquele negócio, a gente teve que aprender tudo de novo e amanhã nós vamos ter que aprender outra coisa, e amanhã outra, e a gente não pode parar. A tendência está aí, né? Exatamente, a gente não pode parar. Você tem que se adequar. Acho que toda novidade é bem-vinda, é positiva, a gente tem que vigiar a forma que a gente vai receber, e se a gente ficar parado, a gente vai desaparecer. E a gente também tem que ter assim, um parâmetro. Por exemplo, eu com a minha idade, eu não tenho essa habilidade que uma menina de 15 anos aí que está aí, porque todo mundo é influencer hoje, sim, né? Eu não tenho essa habilidade que elas têm. Então o meu público é um, o delas é outro, o seu é outro, e tudo se encaixa. Eu tenho um pensamento a respeito disso, que nem você diz, eu com a minha idade não tenho a mesma habilidade que as meninas têm, né? Só que as meninas, tem algumas que têm, tem algumas que não. Porque o que define o que é um digital influencer?
você é influencer a partir do momento que você influencia pessoas. Então, você, Denise, você pode não ter habilidade com o equipamento digital e devagarinho vai aprendendo, só que você não deixa de ter. Mas e a sua relevância? Tem coisas que a internet, que a tecnologia não substitui. É verdade. A relevância da Denise Cursino, né? A relevância de outros tantos profissionais da comunidade. Né? É credibilidade. Porque eu tenho 40 anos de profissão e eu acho que a credibilidade que eu adquiri ninguém tira, né? Exatamente. E você concorda comigo que não foi você que acordou um dia e falou, eu quero ter credibilidade? Ah, não. Nem sabia disso. As pessoas foram te transferindo uma certa relevância, as pessoas foram eu aprendi, eu fazia parte aqui pela rádio do BNI, que é um grupo de empresários que se une para falar de negócio. E em vários momentos a gente falou de 3 passos que a gente tem que ter na vida, em qualquer coisa que a gente vai fazer, que é visibilidade, credibilidade e rentabilidade. Então a gente tem que se tornar visível para nos tornarmos críveis, né, as pessoas acreditarem na gente, para depois a gente pensar na rentabilidade. Tem uma turma chegando nova aí que quer ganhar dinheiro primeiro para depois se tornar relevante e tal, e aí misturou, saiu da ordem. Aquele que quer sentar na janelinha, exatamente. Né? Então, sabe, a credibilidade, a relevância é um negócio que a tecnologia não substitui e a gente não aprende num curso de 7 dias na internet. A gente aprende na vida. Eu quero chegar, olha, eu quero ser locutora, eu vou chegar na rádio e vou arrasar. Não é, porque a experiência que você tem, ninguém passa em cima. Não. E sabe uma coisa que eu sempre pensei, desde quando eu comecei a falar pela primeira, porque foi no começo, eu não me sentia muito à vontade, porque eu falava, eu não sou locutor, eu não sei fazer isso. E acho que essa percepção e essa honestidade mesmo da minha relação com o microfone me permitiu ver algumas coisas. Eu não queria simplesmente sentar na frente do microfone e falar o que estava escrito. Eu queria ter ideias, eu queria saber o que falar, para me tornar diferente, para poder ser relevante, para poder caminhar por alguns caminhos que eu não via ninguém caminhando, né? E foi difícil, porque eu cheguei a trabalhar 18 horas por dia, trabalhando, fazendo faculdade, mesmo assim, tentando acrescentar alguma... Sabe aquela coisa de aprender a teoria, mas tentar na prática fazer alguma coisa que realmente sirva, né? Então eu acho que todo o caminho, que foi cheio de pedras, não foi fácil não. Foi doloroso, foi todos graças nós, né? Todos nós graças temos. A Deus eu caí aqui. Eu acho que qualquer profissão você tem as pedras, você tem as pessoas que te ignoram, as pessoas que querem bem. Sim. Você lida sempre com os dois lados, né? E graças a Deus eu caí aqui, porque aqui é uma empresa muito boa, eu gosto muito da família, eu gosto muito das pessoas que trabalham comigo. A empresa é um ambiente muito bom. 90%. Exatamente. Porque você estando bem no lugar que você trabalha, exato. Porque você fica mais tempo trabalhando do que você fica em casa. Se você não faz um bom ambiente, vamos dizer, você está ferrado. Porque você não vive, né? E se você fizer um ambiente ruim, você que vai ter que viver nele. Eu sempre falo isso. Né? O bom ambiente, a habilidade, a forma que você trata um ao outro, é tudo. É tudo. E a gente vai aprendendo com as pessoas, a gente tenta ensinar o que a gente sabe e todo dia vem alguma coisa nova. Eu gosto muito desse universo e fico muito feliz de poder receber convites como o seu, por exemplo, de estar nos lugares e as pessoas me reconhecerem pelo trabalho que eu faço. Enfim, é gratificante. O rádio me deu isso de presente. Então, mas falando no trabalho que eu faço, gente, vocês não sabem. Chego num casamento, quem é o celebrante? Acho que é dura, foi no Tadeuzinho, acho que foi. Isso, foi. Gente, eu falei, tia, puxando aqui, o que é? Gente, ele é celebrante de casamento, que faltava aqui em Catanduva, você preencheu essa lacuna. Coisa mais fantástica. É um trabalho que eu gosto muito de fazer. Muito, mas muito mesmo. A Denise até viu que às vezes eu choro no meio dos casamentos. Não, ele se emociona, ele conta a história da pessoa e se emociona, ele chora no casamento. Eu achei barato isso. Barato não, e é emocionante. A gente também se contagia com o teu jeito. Eu gosto muito de fazer o casamento. E o casamento foi outra situação que apareceu por conta da necessidade. Um casal me procurou, olha, eu precisaria de alguém que celebrasse meu casamento porque eu estou com uma dificuldade. Eu sou católico, devoto de Nossa Senhora Aparecida. E a minha noiva é da Congregação Cristã do Brasil.
Tá. não daria certo de fazer em nenhuma das igrejas. E aí eu falei, não, vamos lá, o que que eu consigo fazer? Fui assistir alguns vídeos no YouTube, e aí cada cerimônia que foi surgindo, porque aí as cerimonialistas sentindo falta de um profissional. Aqui não, eu acho tem que na tem região, mas aqui não sei se tinha. Tem o Wagner Augusto em Novo Horizonte, que é muito bom, inclusive meu amigo, a gente troca muita figurinha. Aqui em Catanduva tem o Eduardo Gonçalves, que faz também. Mas as cerimonialistas, percebendo que faltava mais uma opção, elas começaram a me chamar para fazer os casamentos das pessoas que elas atendem, né? E aí eu fui captando a missão da cerimônia, porque muito mais do que você saber falar, segurar o microfone, ter uma boa voz, você tem que entender a missão que aquele trabalho te oferece. E aí eu cheguei à conclusão de que, naquele momento da celebração, eu tenho a missão de passar uma mensagem para as pessoas, de celebrar um momento especial para os noivos, de fazer alguma coisa que torne aquele momento especial. E nenhum casal é igual ao outro, né? Ah, não, tem histórias tem e muitas né? histórias. Tem histórias e histórias. Exatamente. E aí você percebe que as coisas vão acontecendo e o negócio vai ficando mais atraente de se fazer, e eu gosto muito. Você vai mudando. Agora, um espacinho. Gente, o que é fantástico nele, ele tem uma medida certa para o tempo, porque olha, a gente sofre quando você está no casamento, salto, fome, calor, diaba 4 ali, tudo que você está fazendo. E esses caras que fazem, às vezes, cerimonialistas aí, às vezes de outras religiões, alguma coisa, fica 1h10 falando, Deus me livre e guarde, e você tem a medida certa. Aí é uma habilidade que o rádio dá, da gente perceber nas pessoas, com a interação com o público, de falar assim, ó, tá legal, não tá legal, falo mais ou abrevio e paro por aqui. Sabe aquele negócio de parar no auge? Eu desenho na minha cabeça a cerimônia que ela tem que ter os vários momentos. Eu tenho que contemplar a história do casal, eu tenho que homenagear os pais, eu tenho que emocionar as pessoas, eu tenho que transformar aquele momento num momento bacana. Da vida, né? Naquele Exatamente. momento, né? E aí na hora que vai chegando no final, a pessoa, pô, mas já acabou? Então eu costumo dizer que eu não faço nem muito rápido para não parecer que eu tô com pressa e nem tão devagar, lento e demorado para as pessoas não enjoarem. Olha, honestamente, não é por estar aqui na sua presença não, porque você viu que eu te cumprimentei na hora. Sim, sim. Eu não sabia o que você fazia e que beleza, você tem a medida certa, você faz, você emociona e você também, a hora tua é legal, não é aquela coisa que você quase morre aqui esperando o pessoal falar, muito né? bom, esses feedbacks são muito bons. Eu gosto, o casamento é um negócio que eu consigo exercitar o meu lado mais humano, menos técnico, mais humano. E isso dá uma satisfação grande pra gente. Eu achei fantástico, parabéns. Muito obrigado, fico feliz. Olha, agora também assim, que eu percebi, mas eu queria que você falasse pro pessoal. Você pauta em alguma religião, né? Não, nenhuma denominação, né? É. Não, eu sou católico, porém não praticante. A minha família a minha mãe, minha irmã, meu cunhado, eles são todos espíritas. Então eu tenho as minhas crenças, mas eu acredito que naquele momento a minha religiosidade, ela não pode ser o foco, né? Então eu cito Deus, porque eu acredito que todas as coisas são provenientes de Deus e Ele é o grande arquiteto do universo, com certeza, né? Mas eu procuro deixar que, inclusive é uma pergunta que eu faço para todos os casais, qual é a religião de vocês, né? E independente porque eu não posso ferir a fé de uma pessoa que é de uma denominação diferente, enfim, de uma crença diferente. Então, Deus está sempre presente, né? Mas a religião eu prefiro não deixar marcado para que seja agradável para todo mundo. E aí cada um na sua crença acaba refletindo da maneira que bem entende, né? Por isso que você agrada, porque você tem, eu falei, você tem a medida certa para tudo. Sim. Normalmente, quem é exposto, né, a público sempre tem uma pretensão política. Você tem? Não, nunca tive esse sonho, nunca tive essa vontade e também nunca fui convidado. Mas acho que nem se eu fosse convidado eu não seria, porque eu penso assim, eu acho a política um ambiente muito hostil, eu não serviria para transitar nesse meio.
Indiretamente eu trabalho na política com a parte de comunicação. Na época de campanha eleitoral, por exemplo, municipal, eu trabalho para alguns candidatos na região. Em Catanduva eu prefiro, às vezes, me manter mais neutro, até por conta da rádio. Eu não posso deixar que a minha credibilidade, o meu trabalho aqui seja afetado por qualquer outra coisa, né? Mas não tenho esse sonho, não. Mamãe, não quero ser prefeito, pode ser que eu seja eleito. E alguém pode querer me assassinar, né? Você canta? Você canta? Eu canto. Você canta eu também? Canto. Inclusive, tem um grande amigo meu, Ricardo Mota, que ele é um dos 4 vocalistas do grupo Vozes do Sertão. E esses dias eles me convidaram para participar da gravação do programa deles e eu cantei 4 músicas lá com ele. Eu gosto de sertanejo. Eu trabalho na Jovem Pan, toco pop, rock internacional, dance, mas eu sou chegado no sertanejo. Até porque eu acho que eu tenho uma ligação forte com a música sertaneja por causa do meu pai. E uma vez, logo que meu pai faleceu, uma pessoa me disse assim, olha, se você quer se manter próximo do seu pai, ouça sempre as músicas que ele gostava de ouvir. Então eu gosto, é um negócio que me emociona, eu choro escutando música sertaneja, eu gosto. Aliás, precisava estudar um pouquinho mais, porque eu gosto de cantar, sou curioso, mas nunca estudei. Tocava na banda do colegião, inclusive, tocava trombone, mas nunca aprendi teoria musical. Sempre fui meio curioso, mas nunca me dediquei tanto não à música. Então tem um projeto de música pra frente? Então, eu tenho vontade, mas aí ter vontade é diferente de conseguir fazer, porque... Pô, você já conseguiu onde você chegou? Não, você então, consegue. mas aí a gente tem que pôr um limite, porque eu sou muito tímido, parece que não. Ah, mas quando você faz o que você gosta, você cresce. Sim, e eu tenho vontade de estudar canto para incluir canto nos casamentos. Para começar a trabalhar com essa parte aí. Mas isso aí é um negócio muito distante. Ô, bem, você não consegue subir a chupacana do meu filho. Não consigo. Você vai lá celebrar, você vai cantar? Mas de repente na igreja que não cabe o celebrante, cabe o cantor cantando Ave Maria lá. É verdade. É uma vontade que eu tenho, mas eu acredito que eu não vou conseguir colocar isso em prática porque eu sou muito tímido mesmo. Parece que não. Porque o Tobias, mas olha o Tobias, que sucesso varia que tá Então, sendo. eu conheço ele. O Tobias era tímido que tava vendo. Fez aquele Vozes ele cresceu, da pandemia, ele né? cresceu, olha só o menino como tá o auge aí. Sim, eu conheço ele. Mas eu realmente, eu desenrolo bem. Com o microfone na mão eu fico muito seguro para falar. Mas aí para cantar e para certas coisas Mas eu sempre fui meio que desenvolvendo isso. Quando eu era criança, eu estudava no Colégio Comercial de Catanduva, hoje é o Colégio... Catanduva. E eu fazia parte das peças de teatro da Semana do Monsenhor Albino, tudo para driblar um pouquinho a timidez, mas sempre fui uma criança um pouco tímida. Me escondia atrás de algumas palhaçadas que eu fazia, mas a timidez é uma realidade em mim. Depois que a gente terminar aqui, eu vou ficar recapitulando tudo que eu falei. Nossa, que vergonha, falei tal coisa. Eu sou meio... Você vai ver gravado, você vai falar assim, nossa, olha como eu sou legal, eu olha nem aí sabia. que bacana, obrigado. Mas legal. Cristiano, olha, tem que agradecer muito, muito por estar aqui e desejar que você seja sempre sucesso. Obrigado, eu que agradeço. Tá? E eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem se espelha em Cristiano. Olha, eu fico muito feliz se tiver alguém que se espelhe em mim, né? Eu acordo todo dia de manhã com o propósito de tentar fazer o melhor que eu puder. A gente não é perfeito, às vezes a gente erra, né? Mas eu acho que se a gente tem uma convicção, a gente não deve abrir mão dela. Se a gente acredita que pelo caminho do bem é o caminho, a gente deve ir. Se a gente não acredita, a gente tem que rever os nossos conceitos e procurar não ficar parado. Os desafios vêm todos os dias, eles não batem na nossa porta, a gente tem que sempre estar aberto para as mudanças que podem chegar e fazer bons plantios. Eu acho que eu vivo a minha vida muito mais preocupado em plantar do que em colher, porque eu nunca me arrependi de coisas que eu tenha feito no trabalho, na vida pessoal, e se eu colhi alguma coisa que não foi tão boa, foi porque eu não escolhi bem a semente. Então eu espero que você que está assistindo aí, que escolha bem as suas sementes, que plante aquilo que você deseja colher lá na frente, e se você estiver colhendo alguma coisa que não é o ideal, reveja a escolha das suas sementes, porque talvez o erro pode estar em você. E siga o exemplo da Denise, que não para,
que não tem, não fica quieta, está sempre buscando fazer melhor e consegue fazer melhor, e eu fico muito feliz de poder fazer parte desse programa, de ser um dos seletos entrevistados. Eu fico me sentindo, viu, Denise? Eu tô se sentindo, acredito. Que legal. Gente, a Blen Blom, né? Você viu só? Até eu fiquei aqui, ó. Mas, gente, você viu como ele é fantástico, é um amor de criatura. Então, se gostaram da entrevista dele, vai lá no meu canal, tem outras mais, viu?